A nossa aula de português de hoje será na página 22 e na página 23, certo? Mas antes nós vamos relembrar a nossa aula passada, que nós estávamos falando sobre que vocês fizeram um aviso, né, sobre alguma campanha para fazer alguma doação, né, tanto de roupa como de alimentos. Então, muitos fizeram, estão todos de parabéns, tá certo? E aí, nós também estávamos falando nas aulas passadas referente à agenda, né? A gente viu que existe a agenda escolar, que a nossa agenda do Colégio Real é uma agenda agora digital, mas não deixa de ser agenda, né? Mas também tem a agenda física, né? Antes nós tínhamos a agenda física, que era a agenda mesmo, onde a tia escrevia as tarefinhas que ia para casa e também se precisasse mandar algum recado referente a alguma festinha para a mamãe ou alguma taxa, enfim, né? A agenda serve, na verdade, né? Para nós, professores e escola, no caso da agenda escolar, né? Para nós, professores e escola, nos comunicarmos com os pais de vocês, tá certo? Ou os responsáveis, tá bom? E a gente também viu que a agenda não existe só a agenda escolar. Por exemplo, um médico, né? Ele tem várias consultas no dia, né? Como é que ele vai saber qual dia ele vai atender quem? Então, o médico, ele tem uma agenda de trabalho, onde ele anota as consultas, tal hora tem a consulta em tal hospital, né? E aí ele organiza o dia a dia dele. Então, a gente viu que a agenda, ela serve para nós nos organizarmos, né? Como pessoa, como profissional, como aluno, não é verdade? E ela também serve para nos comunicarmos também. No caso, a mamãe também tem agenda, para colocar lá na agenda, anota o médico que você vai, um passeio, alguma coisa importante que ela não pode esquecer. Então, a gente anota na agenda para que a gente não esqueça, certo? E aí, a gente viu, né, a agenda da Nina, que a Nina tinha uma agenda, né, da escola. Também viu a agenda da mãe dela, não é verdade? Onde estavam anotadas as reuniões do trabalho dela, para ela não esquecer. A consulta no médico, reunião na escola da Nina e alguns itens que ela precisava comprar que estava faltando na casa dela. Vocês lembram disso, não é? Então, hoje nós vamos aprender outra coisa, que é na página 22, guardando memórias. E hoje a gente vai falar sobre o diário. É mesmo, um diário. O que será um diário? Vocês já ouviram falar o que é um diário? A agenda, ela não tem, né, as datas. Tem as datas lá e a gente justamente escreve naquela data para que a gente não esqueça. Por exemplo, hoje é dia 10 de junho. Eu vou escrever na agenda dia 10 de junho, não posso esquecer disso, disso e disso. Aí escrevo lá. E quando eu abrir a agenda para olhar, eita, hoje tem isso. Então vai me fazer lembrar. E o diário... Só que a agenda, né, nós anotamos mais coisas assim de trabalho, compromissos, escola, né? Mas o diário, nós escrevemos coisas que acontecem no nosso dia a dia. É o diário, ó, diário, tudo que acontece no dia. Ele é um livrinho, tipo um caderno, e aí lá em cima tem para você colocar a data. Aí você vai colocar a data... Por exemplo, hoje, dia 6 de junho de 2020. Aí, muita gente escreve assim, querido diário, hoje eu acordei. Aí vai escrevendo como se fosse o seu dia a dia, tá certo? Geralmente, a linguagem do diário é uma linguagem mais afetiva, não é uma linguagem formal igual a da agenda, né? Que nós escrevemos, pronto, tal dia eu tenho médico, pronto. A mamãe escreve. O diário não, é uma coisa mais afetiva. Aí na página 22 tem falando sobre guardando memórias. Aí tem, ó, como você já viu, registramos na agenda
as atividades que ainda vão acontecer, não é verdade? Também podemos registrar as memórias daquilo que já vivemos. Então, na agenda, a gente registra o que vai acontecer, para que a gente não esqueça daquele compromisso, daquela festinha, daquelas coisas, daqueles itens, né, que eu preciso comprar no supermercado. Mas as memórias nós registramos aonde? Daquilo que aconteceu. Por exemplo, você foi para um passeio muito legal, aí você, poxa, eu vou guardar como? E aí você pode escrever o que você já viveu. O diário é isso, você escreve coisas que você já viveu no seu querido diário. Então, para isso, usamos o diário. Vamos conhecer as memórias que uma barata registrou em seu diário? Olha que interessante. Aí tem, ó, 15 de abril, abre o seu livro aí na página 22. Aí tem, ó, 15 de abril. Hoje entrei em uma nova cozinha. Isso é a barata falando, viu, minha gente? E esqueci que tinha aula de balé. Quando lembrei, fiquei tão nervosa que passei mal. A professora me pediu para escrever 10 vezes na minha agenda. Não esquecer da aula de balé. Demorei quase a aula inteira para escrever de tão nervosa. Isso foi no dia 15 de abril. Aí, 20 de abril, já é outro dia. Aí, hoje, dei o maior susto na moça da cantina da escola, quando apareci na porta. Ela gritou de susto e saiu correndo com uma vassoura. Acho muito estranho quando isso acontece. Aí, ó, 15 de maio, já é outro dia que a barata escreveu. Hoje fiquei chateada com a aranha. Ela disse que não sabe por que eu tenho asas, já que prefiro andar dentro de armários e gavetas. Eu gosto de voar, mas também gosto de andar. Eu vou continuar me sentindo bem fazendo essas coisas. Então, aí é o diário da barata. Vocês conseguiram ver? Não seguia uma sequência. Ela escreveu no dia 15, aí depois passou alguns dias, ela escreveu no dia 20 de abril, aí depois passou alguns dias, ela escreveu no dia 15 de maio, certo? Mas aí ela está descrevendo, né, como foi o dia dela. O que aconteceu de mais importante no dia dela, ela escreveu aí, a barata. Então, ó, tem aqui um livro que ele chama, esse livro aqui, é Diário de Anne Frank, né? É uma adolescente que ela escreveu esse diário em um momento muito triste do mundo, né? Onde o mundo estava em guerra, e ela ganhou esse diário de presente no seu aniversário. E aí ela escreveu esse diário, e ela chamava esse diário, ó, de Kitty. Parece até uma pessoa, mas era o diário dela aqui, ó. Querida Kitty, aqui, ó, ela tem escrito aqui, ó. Domingo 21 de junho de 1942. Aí ela vai escrevendo e tudo ela relata aqui nesse diário, ó, Diário de Anne Frank. Estão vendo? Essa adolescente, essa criança, né? Ela viveu num momento muito triste, né? Um momento que o mundo estava em guerra, e ela usava o diário para escrever as suas dores, né? E depois de muitos anos, o diário dela foi publicado. Existem outros diários também. Então, vocês conseguiram entender o que é diário? A diferença que ele tem de agenda, né? Que agenda, a gente escreve o que vai acontecer, e o diário a gente escreve coisas que já aconteceram e que foram importantes para a vida da gente. No caso, o diário de Anne Frank, ele conta a história dela, né? Ela mesma, né, conta a sua própria história, o que aconteceu naqueles dias que o mundo estava em guerra, uma fase muito triste do mundo, né? Então ela vai narrando ali, e depois de muitos anos, o diário dela foi publicado. E aí,
embaixo tem algumas sugestões de diários. Ó, diário de uma mosca, diário de uma aranha, diário de uma minhoca. Quando a gente for para a interação lá no Meet, eu vou estar colocando para vocês, para que vocês visualizem, né? Uma dessas historinhas, tá bom? Dos diários. E aí, que tal você também fazer o seu diário? Você pode pegar um caderno e colocar a data e ali você vai escrevendo, tá bom? Combinado então? E aí depois, ó, você vai virar a página, aí tem uma tarefa para que vocês façam. Na página 24, para entender o texto. O que a barata registra no seu diário? Pinte os quadrinhos correspondentes. O que a barata ela estava registrando no seu diário? Aí, primeiro quadrinho. Como foi o seu dia na aula de balé? Segundo quadrinho. A sua receita preferida? Terceiro quadrinho. Como ela assustou a moça da cantina? E o quarto quadrinho, o motivo de ela ter ficado chateada. Aí você só vai pintar o que ela escreveu no seu diário. Segundo, ó, que frase a barata precisou escrever 10 vezes? Aí você vai voltar lá e vai ver qual foi a frase que ela precisou escrever 10 vezes, que foi a professora de balé que passou para ela. Porque ela esqueceu, né, da aula de balé. Aí, ó, 3. Organize as palavras para formar essas frases. Aí, para formar essa frase, aliás. Terceiro, ó, organize as palavras para formar essa frase. Ó. Aí tem balé, esquecer, não, a, de, aula. Aí você vai organizar para formar a frase embaixo no retângulo que ela precisou escrever 10 vezes. Aí, quarto quesito. Por que a barata foi castigada pela professora? Ok, aí a gente vai voltar lá e vai ver, ó. Na primeira página do diário que ela escreveu dia 15, ó. Hoje entrei em uma cozinha e esqueci que tinha aula de balé. Quando lembrei, fiquei tão nervosa que passei mal. Aí, na outra página. A professora me pediu para escrever, ó, 10 vezes na minha agenda. Não esquecer a aula de balé. Aí ela demorei quase a aula inteira para escrever de tão nervosa que a baratinha ficou. Então, aí o quinto quesito. Porque, apesar de ficar chateada, a barata, decidiu... Eita, peraí, que eu não enxerguei direito. Quinto quesito, eu confundi aqui, desculpa. Porque, apesar de ficar chateada com a aranha, a barata decidiu que não iria se incomodar com o que a amiga tinha dito. Vamos voltar lá. Hoje é no dia 15. Hoje fiquei chateada com a aranha. Ela disse que não sabe por que eu tenho asas, já que prefiro andar dentro de armários e gavetas. Eu gosto de voar, mas também gosto de andar. E vou continuar me sentindo bem fazendo essas coisas. Então, aí você vai responder por que, apesar de ficar chateada com a aranha, a barata decidiu que não iria se incomodar com o que a amiga tenha dito. Certo? Aí esse quesito aí você pode responder no caderno, porque não tem muito espaço aqui embaixo, né, para vocês escreverem. Aí, ó, o diário é um texto pessoal, é um texto que, por exemplo, se eu tivesse um diário, o que estava escrito no meu diário não é a mesma coisa que estaria escrito no seu, porque ele é pessoal, é de pessoa para pessoa. O que acontece no meu dia não é a mesma coisa que acontece no seu dia, né? Então, o diário, ele é uma escrita pessoal, um texto, né? No qual, ó, a pessoa registra acontecimentos, ideias e sentimentos, experiências, opiniões. Geralmente, é um registro para ela própria ler. O diário, a gente não escreve o nosso diário para que as outras pessoas leiam. A gente escreve para ficar de recordação para a gente, porque lá estão escritos acontecimentos
que são importantes para a nossa vida, que marcou o que aconteceu em um dia, uma viagem, algo que você ganhou, algum sentimento, alguma ideia, aí você vai e escreve no seu diário. Eu sei que vocês, muitos ainda estão, né, criando essa habilidade na escrita, mas não custa nada vocês tentarem fazer um diário aí na casa de vocês, não é? Pega um caderno e aí você vai escrevendo ou faz um desenho, né, representando aquilo que lhe aconteceu. Aí, ó, a versão virtual do diário, nós temos também, como nós estamos na era da tecnologia, né? Como nós temos agenda digital, várias coisas que são digitais, nós também temos um diário virtual, né? Digital. É um blog, ó, que é escrito por alguém que quer compartilhar ou que escreveu com muitas pessoas. Ó, preste atenção. A versão virtual do diário é um blog que é escrito por alguém que quer compartilhar o que escreveu com outras pessoas. A tia não disse que o diário é um texto pessoal, mas às vezes a pessoa que escreveu, ela quer compartilhar, então se torna um diário virtual, que ela cria um blog de ideias, né, de coisas que marcaram a vida dela e ela quer compartilhar com todas as pessoas, certo? Então vocês conseguiram entender a diferença de diário, o que é um diário. Diário é uma coisa mais sentimental, né? Que nós registramos acontecimentos, ideias, nossas memórias, né? Como o diário que a tia mostrou aqui, ó. O diário da Anne Frank, que ela chama o diário dela de Querida Kitty, mas não é uma pessoa. Kitty é o nome que ela deu ao diário. Se você tivesse um diário, que nome você daria para ele, hein? Ou para ela, porque aqui ela chamou de Querida Kitty, é uma menina. Qual o nome que você daria? Então, já nós vamos nos encontrar lá no Meeting para ouvir também a historinha do diário da mosca, da aranha ou da minhoca, tá bom? Então, ó, faça uma tarefinha aí e já a gente volta.